E aí, pessoal, vamos para a resolução da nossa atividade 013, divisão, né? Como é que foi? Foi tranquilo? Espero que sim. Óbvio que essa aula é gravada e eu não consigo saber que se você foi bem ou se não foi. Você deve ter até respondido, fui bem, professor. Não, não fui, mas eu não vou conseguir ouvir você, porque essa aula é gravada. Vamos deixar de palhaçada e vamos para a vinheta. Pois é, divisão como vai trazer muita coisa a partir de agora, né? Aprender ou reaprender a dividir é muito importante. Inclusive, há muitas questões extras aqui para você, né? Há muitas folhas extras nessa atividade. Então, não fica só na atividade que você acabou de fazer e que a gente vai corrigir agora. Pega as questões extras, os materiais extras que são muito importantes para você poder exercitar a divisão, exercitar a divisão, exercitar a divisão, ok? Então, mas eu uso calculadora para dividir. Todo mundo usa calculadora. O grande problema é que você precisa entender, até entender a lógica da coisa para saber que cálculo fazer na calculadora. Portanto, bora brincar um pouquinho com isso, fazendo exercício, tá? Então, a atividade para vocês, a tela tá cheia e você vai ter aí, olha só, 64 dividido por 2, 96 dividido por 3. Vamos fazer rapidamente isso? Bora. 64 dividido por 2. Primeira coisa a fazer é 6, né? 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2, 6. Ok? 6 vezes 6, 0. Derruba o 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Pronto, não tem mais quem derrubar. Divisão exata. 64 dividido por 2 dá 32. 96 dividido por 3. 96 dividido por 3. Primeiro a gente vai dividir o 9, né? Então, 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Subtrai para saber se tem resto. Não tem, 0. Derruba o 6. Derruba o 6. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. 6 menos 6, 0. Ok, então 96 dividido por 3 também dá 32. Então veja que coisa legal. 64 é múltiplo de 32. 96 também é múltiplo de 32. Nós achamos dois múltiplos do número 32. Certo? Vamos lá. 48 dividido por 4. 48 dividido por 4. Primeiro a gente divide 4 por 4, isso dá 1. 1 vezes 4 dá 4. 4 menos 4, 0. Baixo 8. Derrubo o 8 aqui. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8. 8 menos 8, 0. Isso significa que 48 dividido por 4 dá 12. Divisão exata. 52 dividido por 2. 52 dividido por 2. 5 por 2 dá 2, né? 2 vezes 2 dá 4. 5 menos 4, 1. Derruba o 2 para poder fazer a próxima divisão. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 2 dá 12. 12 menos 12, 0. Divisão exata também, resto 0. 52 dividido por 2 dá 26. Lembrar que o nome da resposta da divisão é quociente, certo? Então, a gente tem nomes para várias coisas, né? Esse cara aqui é o dividendo. Dividendo. O número que está sendo dividido. Este cara é o divisor. É o número que está dividindo. Esse cara é o divisor. E este cara aqui é o quociente. Quociente, tá aqui. Quociente. E o cara que apareceria aqui, se é que, quer dizer, ele apareceu, só que ele é 0, é o resto. Só isso. São esses os nomes que a gente dá a esses pedaços da divisão, certo? Ok, vamos lá. 88 dividido por 4. Este é muito tranquilo. 88 dividido por 4. 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. Menos 8, 0. Baixo outro 8.
desce ele aqui, derruba ele. O outro 8 dividido por 4 dá 2 também. 2 vezes 4, 8. 8 menos 8, 0. Portanto, 84 dividido por 4 dá 22, também uma divisão exata. 87 dividido por 3. 87 dividido por 3. Primeiro a gente vai dividir o 8, né? Porque o 8 pode ser dividido por 3, porque ele é maior do que 3. Então, 8 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 3 dá 6. Certo? 8 menos 6, 2. Derrubamos o 7 para o 7 ficar aqui embaixo. 27 dividido por 3 dá 9. Lembra? 3 vezes 9 é igual a 27. Vai dar resto 0, né? 9 vezes 3, 27. Resto 0. Pronto. Portanto, 87 dividido por 3 dá 29. Podemos dizer categoricamente que 87 é múltiplo de 29. 88 é múltiplo de 22. 88 também é múltiplo de 4. 87 também é múltiplo de 3. Certo? Podemos dizer tudo isso, ok? E para finalizar, temos duas outras continhas aqui. 85 dividido por 5. 85 dividido por 5. Começamos com o 8, porque o 8 é maior do que o 5. 8 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5 dá 5. 8 menos 5 dá 3. Derrubamos o 5. Ok, derrubamos o 5. 35 dividido por 5 dá 7. 7 vezes 5 igual a 35. Lembra? 7 vezes 5 é igual a 35. Certo? Por isso a gente chegou ao 17, ó. Divisão exata. E, finalmente, 65 dividido por 2. 65 dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2, 6. Ok. Cabia. Dá para fazer só com 6. Ok. Isso dá 0. Derrubamos o 5 para o 5 descer. 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. 5 menos 4 dá 1. Então, 65 dividido por 2 dá 32 e resto 1. Então, é uma divisão inexata, certo? Dividendo, divisor, quociente e resto. O resto foi diferente de 0. Então, o resto, 1. Isso significa que a divisão é inexata. A gente pode escrever assim, né? 32 mais 1, né? Botar aqui mais 1, porque tem mais 1 que sobrou, né? Sobrou mais alguma coisa. Se você está dividindo 65 chocolates com 2 pessoas, cada pessoa vai receber 32 e ainda vai sobrar mais um chocolate que não vai poder ser dividido entre os dois. Tá? Vamos lá para a próxima. Marina tem 57 pulseiras de cores diferentes. Então, Marina tem 57 pulseiras. Ela resolveu organizá-las em 3 gavetas diferentes, colocando a mesma quantidade, lembrando essa expressão, a mesma quantidade de pulseiras em cada gaveta. Significa que ele quer fazer uma divisão exata, quer fazer uma divisão. Quantas pulseiras foram colocadas em cada gaveta? Bom, eu tenho aqui o dividendo, que é o número a ser dividido, e eu tenho aqui o divisor, que é o número que está dividindo. Então, 57 dividido por 3 gavetas. Ok? Primeiro começamos com o 5, já que o 5 pode ser dividido por 3. 5 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. Ok. 5 menos 3, o resto dessa primeira divisão é 2. Agora nós somos obrigados a descer o 7. Ok? Então desce o 7 cai para cá, vai ficar 27. 27 dividido por 3 dá 9. 9 vezes 3 vai dar 27. Então eu peguei esse 9 aqui, multipliquei pelo 3 e isso deu 27. O resto, 0. Portanto, não tem mais quem descer. Marina colocou 19 pulseiras em cada gaveta. 19 pulseiras em cada gaveta. Então eu tenho lá 1, 2, 3 gavetas. Ela colocou 19 pulseiras aqui, 19 pulseiras aqui, 19 pulseiras aqui.
certo? Uma simples divisão. Bora lá? O número 4 multiplicado por um número misterioso resulta em 68. Qual é o número misterioso? Então, o número 4 multiplicado por um número misterioso é igual a 68. A pergunta é, qual é o número misterioso? Você já sabe, eu não preciso explicar isso de novo, mas você já está bem ciente de que a multiplicação é o inverso da divisão. A divisão é o inverso da multiplicação. Você já sabe disso. Então, se eu tenho um número misterioso aqui, e ele multiplicado por 4 dá 68, é porque 68 dividido por 4 dá esse número. Lembra disso? Vou escrever. Óbvio que eu vou desenhar de novo. Óbvio que eu vou desenhar. Não vou deixar você sem desenhar. Certo? Se 4 vezes esse número dá 68, é porque 68 dividido por esse número dá 4. E 68 dividido por 4 dá esse número que eu quero descobrir. Poxa, então se 68 dividido por 4 dá esse número, é só eu fazer isso. 68 dividido por 4. Né? Vamos fazer aqui. 6 pode ser dividido por 4? Pode, dá 1. 1 vezes 4, 4. Sobra 2 aqui de resto dessa primeira divisão. Acabou a divisão? Não, porque eu tenho que derrubar o 8. Derrubo o 8. 28 dividido por 4. 28 dividido por 4, você tem que lembrar que 4 vezes 7 é igual a 28. Então, o número aqui, 28 dividido por 4, 28 dividido por 4, tem que dar 7. Então, 7. 7 vezes 4, 28. Para 28, 28 menos 28, 0. Acabou. Então, veja só. O número 4 multiplicado pelo número 17 dá 68. Então, 4 vezes 17 dá 68. Vou escrever isso separado aqui. Então, o número misterioso que a gente está buscando é o 17. Tá? Mas veja só, olha só, olha só. Perceba isso. 68 dividido por 4 dá 17. Certo? Então, preste bem atenção a isso. 68 dividido por 4 dá 17. É porque esses dois números multiplicados resultam nesse. Afinal de contas, 68 dividido por 4 ser igual a 17 é a mesma coisa que escrever aqui. 68 dividido por 4 é igual a 17. Opa, 17. Isso significa que 17 vezes 4 é 68. 17 vezes 4 é 68. 68 é o múltiplo. 4 e 17 são divisores, dividem 68. Então, 68 é o múltiplo. Tá? Heitor colocou todos os carrinhos de sua coleção em 5 caixas diferentes. Sabendo que a coleção do menino tem 85 carrinhos e que ele colocou o mesmo número, então a coleção tem 85 carrinhos. E ele colocou o mesmo número de carrinhos em cada caixa. Ele colocou o mesmo número de carrinhos em cada caixa. Isso significa uma divisão. Ele dividiu igualmente. Quantos carrinhos foram colocados em cada caixa? Então vamos lá. Eu tenho aqui uma caixa, 2 caixas, 3 caixas, 4 caixas e 5 caixas. Heitor tem 85 carrinhos. 85 carrinhos. Aí vem a minha pergunta, preste atenção. Como é que eu faço para distribuir igualmente 85 carrinhos em 5 caixas? Você faz uma divisão. 85 dividido por 5. Eu tenho o número de caixinhas, lembre-se disso. Eu tenho o número de caixinhas e eu tenho o número total de carrinhos. O número total que vai ser distribuído é o dividendo. Dividendo é o que vai ser distribuído. O número de caixinhas, 1, 2, 3, 4 e 5 é o divisor. É o número que eu tenho que eu preciso dividir. E a quantidade de carrinhos que vai aparecer em cada caixinha é o quociente, é o que eu preciso descobrir. Então, bora comigo. 85. 8 dividido por 5 dá 1.
1 vezes 5 dá 5. Pronto. 8 menos 5 dá 3. Acabou a divisão? Não. Tem que derrubar o 5. Derruba o 5. 35. 35 dividido por 5, você tem que lembrar que 7 vezes 5 é igual a 35. 7 vezes 5 é igual a 35. Então, 35 dividido por 5 dá 7. 7 vezes 5 dá 35. 35 menos 35, 0. Ok. Então, uma divisão exata. Vai ter 17 carrinhos em cada caixa. Então, a resposta é 17 carrinhos em cada caixa. Próxima. Nossa próxima diz que Guilherme possui 6 saquinhos cheios de bolinhas de gude. Sabendo que em cada saquinho existem 14 bolinhas, quantas bolinhas Guilherme tem no total? Atenção para isso. Ah, João, divisão também, porque a gente está falando tal que é para dividir entre os saquinhos. Calma, que agora é o seguinte, eu tenho 5 saquinhos, tá aqui. 6, na verdade, né? 2. Desculpem que esse saquinho ficou mal desenhado. 2, 3, 4, 5, 6 saquinhos de bolinhas de gude, tá? E aí a pergunta não é, eu não sei quantas bolinhas o Guilherme tem no total, é isso que eu quero saber, quantas bolinhas Guilherme tem no total. Ele apenas me disse que eu tenho 6 saquinhos de bolinhas e 14 bolinhas em cada saquinho. Então aqui existem 14, aqui existem 14, aqui existem 14, aqui existem 14 bolinhas, aqui 14 bolinhas e aqui também 14 bolinhas. Gente, se você tem dois números pequenos para descobrir um número maior, entre multiplicação e divisão, que você precisa de uma multiplicação. Então você tem 14 bolinhas vezes 6 saquinhos. Só isso. Ah, mas divisão e multiplicação são inversas. São, mas você só precisa entender o seguinte. Eles te deram o todo e querem uma parte, ou eles te deram as partes e querem o todo? Certo? Então 6 vezes 4 dá 24. Vai 2. 6 vezes 1, 6 e 2, 8. Então pronto, você tem 84 bolinhas de gude no total. O Guilherme tem 84. Eu quero explicar isso olhando para você, certo? Nas questões que falam sobre multiplicação e divisão, eles podem te dar o todo, o completo, o bolo inteiro e pedir para você descobrir uma fatia, ou seja, um pedaço. Se eles te dão o todo e querem que você descubra um pedaço, provavelmente você vai usar divisão. Se eles te derem os pedacinhos e quiserem descobrir o todo, se esses pedacinhos forem iguais, isso é multiplicação. Então, preste bem atenção. Quando você olhar para uma questão, eles estão te dando o todo e pedindo uma parte, ou eles estão te dando uma parte e pedindo o todo? Nesse caso aqui, eles te deram uma parte, né? Eles mostraram, são 6 partes, 6 sacolinhas, com 14 bolinhas em cada sacola. Então, eles te deram as partes. 6 partes de 14. 6 vezes 14 e você descobre o bolo todo. Se eles te derem o todo e quiserem que você descubra a parte, ele tem 200 bolinhas e quer dividir em 20 sacolinhas. Te deram o todo. Te mostraram em quantos pedaços dividir. Você vai descobrir a parte, você vai descobrir a fatia, você vai descobrir o pedaço. Aí você usa divisão. Certo? Certo? Pelo amor de Deus. Certo? Bora lá. Próxima. A próxima questão fala no quê? Ela fala nisso aqui. A tia de Isabela cozinhou alguns cookies para a menina levar para a festa da escola. Ela distribuiu todos os cookies em 7 caixinhas plásticas. Então, todos os cookies, todos os biscoitos foram colocados em 7 caixinhas plásticas. Sempre colocando 8 cookies em cada caixinha plástica. Pronto. Olha só, então eu tenho 7 caixinhas plásticas. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 caixinhas plásticas. Sempre colocando 8 cookies em cada caixinha. Então aqui tem 8 cookies, 8 cookies, 8 cookies, 8 cookies, mais 8 cookies, 8 cookies e finalmente 8 cookies. Pronto. Ok, 7 caixinhas, 8 cookies em cada caixinha. Depois de preencher todas as caixinhas, ainda sobraram 2 cookies, que, claro, Isabela comeu feliz. Então ainda tinha esse e esse, que seriam mais 2 cookies que Isabela botou para dentro. Tá? Quantos cookies foram produzidos no total? Bom, aí você, veja, entenda como foi feito. 7 caixinhas vezes 8 cookies. Só os cookies que estavam nas caixinhas somaram 56. Mas os 2 cookies que sobraram, que Isabela comeu, isso dá 58. Então pronto, ó. 58 cookies foi o total que a tia da Isabela produziu. E uma prova disso é você fazer a divisão. Ó. Olha que legal, se você pegar 58 e dividir por 7 caixinhas, 58 dividido por 7. Não vai ficar bom de dividir porque o número é 58 mesmo. 58 dividido por 7, o número mais próximo que tem é 8. 8 vezes 7 dá 56. 58 menos 56 dá 2. Pronto, exatamente isso. Então, em 7 caixinhas foram colocados 8 cookies. 7 vezes 8. E ainda sobraram 2, que foram os cookies que Isabela comeu. Pronto, uma divisão prova isso, mostra isso organizadamente. Eu gosto mais de desenhar para ficar mais claro, né? Espero que tenha ficado claro. Ok, Arthur juntou 68 moedas no jogo que ele gosta de jogar no celular para comprar poções de cura para o seu personagem. Então ele juntou 68 daquelas moedinhas digitais do jogo que ele gosta. Sabendo que cada poção de cura custa 5 moedas, pergunta-se, quantas poções ele conseguiu comprar? Sobrou alguma moeda depois que ele comprou todas as poções que ele podia comprar? Vamos lá. Então, eu tenho 68 moedas. 68 moedas é o meu total. E eu quero comprar essas 68 moedas de poção. Só que cada poção custa 5 moedas. Então a pergunta é, quantos 5 cabem em 68? Certo? Eu tenho 68 moedas, eu quero gastar de 5 em 5. Eu quero gastar 5 para comprar uma poção, depois eu quero gastar mais 5 para comprar outra poção, depois eu quero comprar mais 5, gastar mais 5, depois gastar mais 5, depois gastar mais 5, depois gastar mais 5 em cada poção, certo? Dá para quantas? Ok, lá vou eu. 68, que é o todo que eu tenho, o total de moedas, dividido por 5. Afinal de contas, a cada 5 em 5, 5 em 5, 5 em 5, eu vou gastar uma poção. 68 dividido por 5, vai. 6 eu posso dividir por 5? Pode, dá 1. 6 dividido por 5 dá 1, vezes 5 dá 5. Ok? 6 menos 5 dá 1. Derruba o 8 para poder dividir 18 por 5. 18 por 5 dá 3. Por quê? Porque 3 vezes 5 é igual a 15. E 4 vezes 5 já passa de 18, dá 20. Então o número que eu preciso é esse cara aqui. 3 vezes 5 dá 15. 18 menos 5, 3. Então, Arthur conseguiu comprar 13 poções. Quantas poções ele conseguiu comprar? Arthur conseguiu comprar 13 poções. Sobrou alguma moeda? Sim, o resto das moedas aqui, ó. O resto. Portanto, sim, sobrou alguma moeda? Sim, sobrou. Sobraram 3 moedas para o Arthur juntar depois e comprar mais poções para o personagem dele. É só uma divisão. Então eu tinha 68 moedas, dividi as 68 moedas em grupos de 5. Isso deu 13 grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 grupos.
E esses 13 grupos de 5 moedas ainda sobraram 3 moedas para juntar para a próxima compra no joguinho. Responda as divisões abaixo. Tem algumas aqui. Nós temos muitas divisões para fazer e muitos cálculos aqui, né? Um tanto demais até, eu acho. Mas vamos lá. 650 dividido por 2. Olha só, 650 dividido por 2. 6 por 2 dá 3, menos 6, 0, baixo 5. Certo? Ah, eu entendi. Atenção, isso aqui é muito importante. Preste bem atenção, isso é muito importante. Eu quero que você preste o máximo de atenção, por favor. Isso é extremamente importante. O que acontece quando a divisão baixa um zero? Isso é muito importante. Beleza? Preste bem atenção a isso. Preste bem atenção a isso. Eu vou até... Cadê? Tela cheia. Eu vou até apagar isso daqui para começar essa divisão de novo. Eu preciso que você entenda isso bem. Então, lá vai. Olha só. 650. 650 dividido por 2. Certo? 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. Ok, eu comecei com um 6. Puxo o 0. Aí eu tenho que derrubar o 5. Ok, derrubei o 5. Tranquilo. 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 5 menos 4 dá 1. Derruba o 0. Preciso derrubar o 0. Ok, ele vira 10. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. E com isso, o resto é 0. Portanto, 650 dividido por 2 dá 325. Tá? 298 dividido por 3. Eu espero conseguir espaço aqui para 298 dividido por 3. Vamos lá. 298 dividido por 3. Não dá para fazer o 2 dividido por 3, então eu tenho que fazer 29. Eu tenho que começar por aqui, pelo 29. Certo? 29 dividido por 3 dá 9. Por quê? Porque 9 vezes 3 dá 27. É o número mais próximo. Ok? E aqui baixa o 2. Tá? Então eu vou ter que descer o 8 aqui do mesmo jeito. Descer o 8 fica 99, né? 9 vezes 3 dá 27. 27 menos 28 menos 27 dá 1. Então, 298 dividido por 3 dá 99 com o resto 1. Certo? Vamos lá. 515 dividido por 4. 515 dividido por 4. 515 dividido por 4. Certo? 5 dividido por 4, dá para dividir, dá 1. 1 vezes 4, 4. Pronto, 5 menos 4, 1. Derruba o 1 aqui também. 11 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4 dá 8. 11 menos 8 dá 3. 3, eu tenho que baixar o 5. 35 dividido por 4 dá 8. 8 vezes 4 dá 32. 35 menos 32, 3. Resto 3. Portanto, 515 dividido por 4 dá 128. E 3 de resto. 312 dividido por 2. Eu acho que essa aqui eu consigo fazer de cabeça. 151, certo? 150, não, 156. Mas vamos lá. 312 dividido por 2. 3 pode ser dividido? Pode. 1 vezes 2, 2. 3 menos 2, 1. Baixo 1. 11 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. Ok? 11 menos 10, 1. Derruba o 2. 2 dividido por 2, 6. 6 vezes 2, 12. Divisão exata. Portanto, 156 aqui. 190 dividido por 4 e 358 dividido por 2. Né? 190 dividido por 4.
Não posso dividir o 1, tenho que dividir o 19, ou seja, eu tenho que começar a divisão pelo 19, porque não dá para dividir só o 1. 19 dividido por 4 dá 4. 4 vezes 4 dá 16. Certo? 19 menos 16 dá 3. Derruba o zero que é necessário. 30 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4 dá 28. 30 menos 28 dá 2. Isso significa que 190 dividido por 4 dá 47 com o resto 2. Portanto, 47 não é divisor de 190. O 4 não é divisor de 190 também. A divisão inexata significa que ele não é divisor. E, finalmente, aqui, né, eu acho que ainda tem mais duas, né? Além dessa, tem mais duas aqui. Essa vai ser uma aula, né, acredito eu, bem a mais longa de todas as correções, né? 358 dividido por 2. 358 dividido por 2. 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, aqui, ó, desce o, bota 1 como resto, desce o 5. 15 dividido por 2 dá 7. 7 vezes 2 dá 14. 15 menos 14 dá 1. Derruba o 8 lá para perto do 1. 18 dividido por 2 dá 9. 9 vezes 2 dá 18. Resto 0, portanto, 358 dividido por 2, 179. Divisão exata. Para finalizar, 388 dividido por 5. Não dá para dividir o 3, tem que dividir o 38, ou seja, tem que dividir os dois primeiros números, porque o 3 sozinho não dá, é menor do que o 5. Então, 38 dividido por 5 dá 7. Por quê? Porque 7 vezes 5 é próximo de 38, é 35. 7 vezes 5 dá 35. 38 menos 35, 3. Derruba o 8, a mesma conta, dá 7. 77 vezes 5, não, 7 vezes 5 dá 35. E o resto fica 3. Certo? Portanto, 378 dividido por 5 dá 77, com o resto 3. E para finalizar, 618 dividido por 3. 618 dividido por 3. Certo? 6 pode ser dividido por 3? Pode. Dá 2. 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, 0. Preste atenção a isso aqui agora. Preste atenção a isso aqui neste momento. Preste bem atenção a isso nesse momento. Eu vou baixar o 1, mas baixar o 1 não vai ser suficiente. Você vai perceber, não é suficiente. Olha só. 618 dividido por 3. Deu 0 ali, ok. Aí eu vou baixar o 1. Quando eu baixo o 1, o número 1 ainda não consegue ser dividido por 3. Então eu vou ter que baixar o 8. Veja, eu vou ter que baixar o 8 em seguida, encostado, para fazer 18. Se você, na sua vida, teve que baixar dois números, um do lado do outro, porque baixar um só não dava, você tem que colocar o número 0 aqui. Certo? Vou explicar o porquê disso. Vamos lá. Vamos tirar o 1 aqui, o 18. Ok, pronto. Então, baixei o 1. O 1 não dá para ser dividido por 0. Ou por 3. Não dá, porque o 1 é menor. Mas uma coisa é certa. Existe um número que multiplicado por 3 dá menos que 1. 3 vezes 0. 3 vezes 0 é 0. Então, o número mais próximo do 1 que você queira é o 3 vezes 0. Aí, ou seja, 3 vezes 0 eu vou botar 0 aqui. Veja como funciona a lógica. 0 vezes 3 dá 0. 1 menos 0 dá 1. Aí agora eu posso baixar o 8 para cá, entendeu? Então, para não ter esse trabalho todo de fazer o menos 0, tudinho, então eu sempre digo o seguinte, se você baixou 2, se baixou 2 números, você vai colocar um 0 aqui. Só isso, tá? Depois eu vou tentar fazer alguns cálculos com outros para você se acostumar com isso. Então, 0. Ok, agora 18 dividido por 3. 6. 6 vezes 3, 18. 18 menos 18, 0. Precisa baixar mais alguém? Não, não precisa. Agora a
conta terminou. Portanto, 618 dividido por 3 é igual a 206. Ok? Mas é um alerta, um alerta. Eu vou fazer uma atividade posterior aí, certo? Com essas divisões só que envolvem zero, para a gente lembrar essas divisões. Eu vou fazer uma tarefa só com esse tipo de divisão para você, ok? Então fica de olho, que a gente vai ter uma só para treinar isso, só para brincar com esses zeros extras que podem derrubar você. Mas não vão, porque você está super preparado, né? Bora. Bora simbora. Próxima. Tá bem grandezinha a aula, mas a gente vai fazer todos os cálculos aqui. Luísa tem uma coleção de 345 figurinhas do álbum da Copa. Sabendo que ela quer organizar todas as figurinhas em 4 caixas, pergunta-se: será possível colocar as figurinhas em caixas com a mesma quantidade de figurinhas em cada uma? Por quê? A pergunta é: 340 figurinhas é o todo. 4 caixas. Pronto. 345 figurinhas é o todo. É o todo. 4 caixas é o divisor. A pergunta é muito simples. A pergunta é: será possível colocar todas as figurinhas com a mesma quantidade nesse número de caixas? Então a pergunta é: eu posso dividir? Consegue dividir sem sobrar? Consegue fazer uma divisão exata? Quer dizer, eu tenho 4 caixas aqui. 1, 2, 3, 4 caixas. E eu tenho 345 figurinhas. Eu consigo dividir 345 por 4 sem sobrar nada, de modo que eu consiga colocar em 4 caixas todas as 345 figurinhas com a mesma quantidade de figurinhas em cada uma? É só eu dividir, né? Então, 345 dividido por 4. Não dá para dividir 3 por 4, então eu vou dividir 34 por 4. 34 dividido por 4 dá 8. 8 vezes 4 dá 32. Ok, 34 menos 32 dá 2. Desce, derruba o 5. 25 dividido por 4 dá 6. 6 vezes 4 dá 24. 25 menos 24 dá 1. Ou seja, teve resto. Não tem mais o que fazer. Houve resto. Vai dar para colocar 86 aqui, 86 aqui, 86 aqui, 86 aqui, mas vai ficar faltando uma figurinha fora. Então não dá. Não dá. Não dá para colocar as figurinhas nessas 4 caixas com o mesmo número em cada uma. Não dá. Por quê? Porque 345 não é múltiplo de 4. 345 não é múltiplo de 4. 4 não é divisor de 345. Não dá para fazer uma divisão exata nesse caso. Portanto, a resposta é não, infelizmente. Vamos lá. Quando fazemos uma divisão que não tem resto, ou seja, quando o resto é igual a zero, dizemos que essa é uma divisão exata. Ok? Essa é uma divisão exata. Quando realizamos uma divisão e ao final dela ela apresenta um resto, ou seja, um valor que sobrou, dizemos que essa divisão é uma divisão inexata. Pronto, divisão exata quando o resto é zero, divisão inexata é quando o resto não é zero, certo? O número 87 é múltiplo de 4? Por quê? Vamos lá. 87 dividido por 4. Faz a divisão. 87 dividido por 4, né? 8 dá 2. Isso fica 8. 0. Baixo 7. 7 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4 dá 4. 7, resto 3. Portanto, 87 não é múltiplo de 4. Por quê? Porque 4 não é divisor de 87. A divisão não é exata. Certo? O número 376 é múltiplo de 3. Por quê? Vamos lá. 376 dividido por 3. Começa com 3 aqui. 3 pode ser dividido por 3? Pode. 1. 1 vezes 3, 3. 0. Derruba o 7. 7 dividido por 3 dá 2.
2 vezes 3 dá 6. 7 menos 6 dá 1. Derruba o 6. 16 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 3 dá 15. 16 menos 15 dá 1. Não tem com o que derrubar. A divisão não é exata. Se a divisão não é exata, então 376 não é múltiplo de 3. Não é. Porque a divisão não é exata, porque 3 não é divisor de 376. Posso afirmar que o número 9 é divisor do número 126? Por quê? Só posso afirmar isso se a divisão for exata. Então, 126, né? 126 dividido por 9. Ficou feio, né? Deixa eu botar um 6 aqui com outra cor. 126 dividido por 9, ok? Então, vamos lá. Dá para dividir 1? Não dá. Então, dá para dividir 12. 12 por 9, 1. 1 vezes 9 dá 9. 12 menos 9 dá 3. Derruba o 6 aqui. 36 dividido por 9 dá 14. 14 vezes 9, 36. Divisão exata. Então, sim. Sim. 9 é divisor de 126. Isso significa que 126 é múltiplo de 9. E também é múltiplo de 14, né? Porque é 9 vezes 14. Então, sim, correto. O número 8 é divisor do número 163. Por quê? Você vai fazer isso. 163 dividido por 8. Não dá para dividir 1 por 8. Então, dá para dividir 16. Vamos começar com 16. 16 por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16. Certo? 16 menos 16 dá 0. Certo? E aí? Baixa o 3. O 3 pode ser dividido por 8? Não, não pode. Então, 0. Certo? 0 vezes 8 dá 0. 3 menos 0 dá 3. Resto, 3. Então, como o 163 dividido por 8 deu o resto, a divisão não é exata. Se a divisão não é exata, então o 163 não é múltiplo de 8. Então, 8 não é divisor de 163. Paula e João estão brincando de adivinhe o número. Paula deu as seguintes dicas para João. O número que eu escolhi está entre 130 e 140. O número que eu escolhi é múltiplo de 9. Então, o número que ela escolheu está entre 130 e 140 e o número que ela escolheu é múltiplo de 9. Vamos fazer uma brincadeira? Eu vou pegar aqui 130 e dividir por 9. Certo? Não dá para dividir 1, então vou começar dividindo 13, né? 13 dividido por 9. 13 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 9 dá 9. Ok, 13 menos 9 dá 4. Aí derruba o 0 para ficar 40. Certo? Isso dá 14. Por que 14? Porque 4 vezes 9 dá 36. 4 vezes 9 dá 36. E aí o que vai acontecer? Bom, 40 menos 36 dá 4. Resto, 4. Tá? O que significa isso? O que significa resto 4? É que o número 130 vai dar resto 4, o número 131 vai dar resto 5, o número 132 vai dar resto 6, o número 133 vai dar resto 7, o número 134 vai dar resto 8 e o número 135 é o número que eu estou procurando. Por quê? Porque, veja só, se você dividir 130 por 9, você dividiu 130 por 9, isso dá 14 com resto 4. Se você pega o 131 e divide por 9, isso dá 14 com resto 5. Afinal de contas, 131 é apenas um número maior, uma unidade maior do que o 130. Se você pegar o 132, isso dá 14 com resto 6. Se você dividir o 133 por 9, isso dá 14 com resto 7. Se você pega o 134 e divide por 14, isso dá, e divide por 9, dá 14 com resto 8. Ok. Isso aqui, 135, teoricamente daria 14 com resto 9. Só que como o resto nunca vai ser igual ao divisor, é a mesma coisa que dizer que isso dá 15.
135 é um múltiplo de 9. 135 é múltiplo de 9. 135 é múltiplo de 9, 135 está entre 130 e 140, está. Então, qual é o número que Paulo escolheu? 135. Ok? 135. Uma outra forma, a gente vai ver depois, eu vou trazer na próxima atividade, a gente vai brincar só com essas regrinhas de divisão para vocês, certo? Com zero, com tudo, eu prometo. Vamos para a questão de número 17. Se o número 239 for dividido por 5, qual é o resto da operação? Qual é o resto da operação? 239, se ele for dividido por 5. Certo? Então lá vai você, não dá para dividir 2, dá para dividir 23. 23 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. 23 menos 20, 3. Vamos derrubar o 9. Derruba o 9. 39 dividido por 5 dá 7. 7 vezes 5, 35. 39 menos 35 dá 4. O resto é 4. Ok? Então, essa é a nossa última questão. Demorou um pouquinho a aula, ficou bem grande de resolução, né? Mas espero que tenha dado para entender. Na próxima aula, na próxima atividade 14, a gente vai tratar com um bocado de regra de divisão, um bocado de macete de divisão. Você vai ver isso. Muito macete de divisão, ok? Eu prometo que isso vai trazer para você uma nova visão sobre como resolver questões de divisão, beleza? Um grande abraço. Daqui a pouco a gente se encontra amanhã na nossa próxima atividade.